do nono ano, tudo bom? Comecei hoje a aula com a canção do Expedicionários, certo? Ela não é uma canção oficial, ela foi composta pelos próprios expedicionários durante a Segunda Guerra Mundial. Claro, a oficial, né, que foi lançada pelo Exército e tal, mas eu acho essa em especial muito bonita, por isso que eu apresentei a vocês, tá, meus amores? E por que eu tô trazendo isso, né? Porque Europa Dividida, capítulo 4, vem falando desse entre guerras, esse início da Guerra Fria, toda esse perrengue e esse ranço entre União Soviética e Estados Unidos, certo? Como vocês irão visualizar duas aulas com o professor Leonan falando sobre o assunto, então eu me propus a trazer nos meus vídeos uma curiosidadezinha, aquela pitada da Kelly, certo? Para os meus pequeruchos, tá bom, meus amores? E eu trouxe aqui um material que vocês sabem que eu tenho aqui em casa, né? Aqui, livros que falam sobre esse, e não são aqueles livros didáticos que falam de guerra, de tática, de personagens grandiosos da história, são aquelas pessoas que perpassam ali a periferia da história, certo? Mas que nos deixaram grandes ensinamentos, como Diário de Anne Frank, né? Que após ela não sobreviveu ao Holocausto, né? Ao nazismo, mas seu pai sobreviveu e depois ele achou, né? O senhor Otto, ele achou os diários da filha e resolveu publicar. E nele, gente, você visualiza assim o problema de um adolescente, essa fase tão conturbada e ainda mais tendo que estar presa, se escondendo. Então, todas essas, a história da Alemanha, dessa fuga, vai se misturando com a sua história pessoal. Super indico essa leitura, certo? Outro que eu gosto bastante, Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette. Ela, o título já diz tudo. Ela é amiga de Anne Frank, foi ela que deu o diário para Anne Frank, então ela relata também. Só que como a família dela se entregou, né, não foi capturada, então ela teve um outro tratamento no campo de concentração. Então isso aqui é uma outra visão do Holocausto. Ela não está defendendo, certo? É só uma outra, a visão dela como prisioneira, porque cada prisioneiro tinha a sua forma de tratamento, dependendo como ele tivesse sido capturado, tá? E o seguinte, então eu acho interessante trazer, porque essas guerras, gente, mudaram, devastaram a Europa de toda forma, e o nazismo, né, que surgiu como para salvar o povo alemão que vinha de uma primeira guerra e ficou arrasado, e então surgiu Hitler como o grande salvador da pátria. Hoje em dia os alemães têm uma história negra, uma parte negra da história deles, né? E o que eu acho assim mais memorável, eles não querem esquecer que isso existiu, eles não fingem que isso existiu, né? Mantém alguns campos, principalmente de Auschwitz, como forma de museu para lembrar, olha, nós somos capazes de fazer isso com o outro, com iguais. Então acho que é para a gente não esquecer, certo? Vocês sabem que a minha pesquisa é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas não necessariamente lá na Europa, aqui mesmo, né? Assim, o envio de expedicionários, de pracinhas. E então eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês, certo? Eu comprei um livro de um ex-pracinha, certo? E no livro tem algumas, olha só, isso aqui é uma plaquinha de aço que era usado aqui, certo? No braço aqui pelos expedicionários, certo? Vocês estão percebendo? Essa plaquinha é original, tá? Ele usou lá em Fronte, na Itália. Aí a filha tirou uma foto e colocou no livro. O emblema do expedicionário, da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra fumando, certo? Nesse período da guerra foi atribuída a Roosevelt, a Hitler. Se vocês encontrarem várias literaturas, vão atribuir, né, essa frase a algumas pessoas. Então não vou dizer é de fulano, mas essa frase existiu. É mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar numa guerra. Então Getúlio respondeu, né? Então a cobra vai fumar. Por isso que o símbolo da FEB é uma cobra fumando, certo? Nos vídeos abaixo do professor Leonan, né, terá toda esse desenrolar dessa guerra, todo o que isso
atrapalhou na economia. Nós não vamos estudar um aspecto histórico, vamos estudar um aspecto econômico. Como é que essas guerras, né, contribuíram para a economia, como não contribuíram, como é que ficou essa população, como é que a Europa se via nesse momento, certo? Vamos aí entender essa rixa inicial, porque Estados Unidos e União Soviética eram aliados, né, na Segunda Guerra Mundial. E pós Segunda Guerra Mundial veio a Guerra Fria, onde eles estavam, né, eram antagônicos. Então, como todo essa rixa se formou aí a partir das guerras, certo? Então, espero que vocês tenham aí compreendido e tenham gostado das curiosidades que eu trouxe, tá bom para vocês? Então, um beijo, beijo, até a próxima, meus queridos.